Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vindo, empresário, seja muito bem-vinda, empresária, produtores de conteúdo, chefes de departamento, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Olha só como a gente está aqui hoje, ó. Nada mais, nada menos com o pessoal do Bar Seu Justino, tomando uma breja, água, estamos aqui bem descontraído e aguardando aí você agora aqui com a gente, tá bom? Eu sou Daniel Banin, idealizador desse podcast que é a Cabeça de Empresário, o podcast que reúne um monte de conteúdos em forma de entrevistas, bate-papos, conversas, descontrações e tudo que você pode imaginar sobre esse tema, empreendedorismo, né? A gente tem várias ramificações, vários segmentos, portes de empresa e tudo mais. Fica aqui com a gente para você e contribua com comentários também, tá? Vamos participar e deixar esse papo bem legal. Hoje eu estou com eles aqui, o pessoal do Seu Justino, o Renato, que ele é empresário, né, Renato? E também dono de uma holding chamada Ideia. Temos o nosso querido Bruno Durante, que também é empresário, sócio de Justino e é gestor de carreiras artísticas. Perfeito. E aqui ao meu lado, Vinícius Durante também, que é irmão do Bruno. Mais bonita. É a voz mais bonita, olha lá. Barba bem feitinha e tal. E ele está aqui também, ele é empresário, né, é um dos sócios, além de também trabalhar como funcionário da plataforma de negócios do Itaú. Depois você vai contar para a gente como que ele consegue conciliar, é ou não é? Sim. Pessoal, muito grato mesmo por vocês terem vindo, aceitado o convite desse nosso segundo episódio do Cabeça de Empresário. E já estamos aqui, né, com a moral, né? Temos aqui o pessoal que eles são tidos aí como os reis Midas da balada, né, da noite de São Paulo. Obrigado aí pelo convite, prazer fazer parte disso aí. Obrigado pelo convite também. Felicidade imensa aí de estar com você aqui nesse bate-papo. Bacana, gente. Bom, nada melhor do que começar pelo começo. Como começou tudo isso, né? Vou até convidar o Renato para falar que ele que é o mais antigo aí na sociedade, né, Renato? É o mais velho, né? Sim. Terceira idade. Estamos quase lá, né? Foi bem engraçado, né? Porque a gente já trabalhava, eu e o Durante, né? O Bruno, a gente já trabalhava no mercado de entretenimento. E aí tudo começou realmente desde do início, né? Da nossa jornada no mercado de entretenimento, quando a gente trabalhava ainda para as empresas que acabaram virando nossos concorrentes, né? Vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? A gente acabou tendo muito conhecimento no mercado de entretenimento. E depois de um bom tempo tendo esse conhecimento, a gente acabou sendo convidado para entrar em algumas sociedades como sócio investidor. E aí, aos poucos, eu fui entendendo um pouco a visão administrativa dentro do negócio e vendo todas as dificuldades que era gerir realmente uma casa, né? E a gente acabou entendendo que tem dois horários, né? Principalmente no nosso mercado. O horário realmente administrativo, que a gente acaba vendo todos os erros que aconteceram durante a operação, que acontece num período que o escritório não está aberto, né? Então a gente acaba dizendo que é um mercado que não fecha, né? Principalmente quando a gente mexe com algumas empresas que são ligadas a shows que a gente acaba fazendo nas casas. Então, a gente acaba conhecendo as duas etapas, né? Tanto do trabalho administrativo do dia e depois essa operação que acaba girando durante a noite. Então, tem que ter essa conciliação das duas etapas, né? E você tem alguma formação nesse sentido, administrativa? Não, você foi aprendendo, trocando o pneu com o carro andando? Como Sim, que foi? No mercado de entretenimento eu fui aprendendo muito com os erros, né? Também a gente acaba vivenciando uma parte de gestão que acaba que a gente não aprendeu na faculdade, né? Eu fiz design gráfico, né? E um grande período de publicidade também. E aí, com o tempo, fui vendo que não era o que eu gostaria de seguir. Meu irmão, ele é DJ,
e ele que me introduziu dentro do mercado noturno, né, também. E aí eu fui convidado quando ele tocava para levar algumas pessoas para ajudar ele a tocar mais vezes nas casas, e acabei gostando do setor, e aos poucos eu fui entrando e tendo conhecimento e comecei a trabalhar para algumas pessoas que eram prestadores de serviços para o mercado de entretenimento. Aí aos poucos eu fui tendo conhecimento e às vezes fazendo um trabalho até melhor do que as pessoas que eu que prestava serviço. E aí eu acabei com o meu irmão, com esse laço que ele já tinha com o mercado, tendo a oportunidade de fazer a gestão de alguma das casas no marketing, né? E você fazia o que exatamente quando você foi convidado para trabalhar? Eu prestava serviço para as casas, então... De que tipo? O que você fazia exatamente? Principalmente marketing. Eu pegava e alugava alguns dias de algumas casas que não tinham tanto fluxo, e aí eu comecei a fazer muito sucesso nessa prática de mercado, né? Então, a cesta de uma das casas não está enchendo. Ou eu alugava esse dia e para fazer a tua fazia um festa, evento, o teu evento. isso. Ou, entendi. de repente, eu fazia uma parceria com a casa. Entendi. Como relações públicas, né, na verdade. E aí ele tinha equipe, né? Ele montava equipe de promotor, de promoção. Era RP. Que foi até quando eu conheci ele. Eu comecei sendo promotor dele. E hoje sou sócio. Isso. É isso. E aí, aos poucos, eles viram, é uma pessoa que é bem engajada, ele vê realmente o mercado como um mercado realmente empresarial, vou convidar ele para ser sócio da casa, porque acaba sendo mais vantagem, né? Como eu fazia a reversão da casa, que não estava de ociosa para badalada, sim, né? Aí eu acabei aos poucos sendo sócio investidor de alguma das casas e cuidando do setor, principalmente de marketing das casas. E aí eu fui tendo esse conhecimento de gestão. Mas foi nessa fase que já estava com a holding ou não? A holding veio depois? Essa era a fase Renato Cury fazendo a transição Cury... do prestador de serviço ou, de repente, sócio de alguma das noites que era da casa para fazer a gestão por trás do balcão no período que a casa estava fechada. Quando as cortinas estavam fechadas, né? Sim. Ainda não... que às vezes é a parte que mais se trabalha, né? Acho que né? Sim, Porque a casa rodando é quando já está, né, tudo preparado por trás, ou seja, o mesamplar foi feito, tudo, Exato. Agora vamos pôr para rodar. Isso que ele falou, ele aprendeu tudo, sendo um prestador de serviço, né? E acabou depois virando concorrente porque ele abriu o próprio negócio. Então ele teve toda essa expertise aí. E qual que seria a frase de quem contratou ele? Criamos um monstro. Né? Pode ser e pode não ser, né? Porque Sim. em alguma das vezes essas pessoas foram as pessoas que eu acabei me tornando sócio, né? Evoluiu. Então, te puxaram pro time de novo. Sim. Mas ainda não tinha o seu Justino, ainda não. Isso, ainda. Então, se for resumir, quantos anos você tá nessa vida noturna? Eu acredito que uns 16 anos já. 16 anos. Aí eu fiquei por volta de 8 anos prestando serviço. E mais 8 anos agora já na parte de gestão. Então, eu estou no meio do caminho ali, né? Da fase de gestor para uma fase antiga de prestador de serviço para as casas. E o seu Justino começou quando? Em que momento? Foi depois desses 8 anos que aí você... Sim, o seu Justino foi bem engraçado, né? Eu acabei sendo sócio de algumas festas com os antigos sócios do seu Justino. E era uma época que o seu Justino já estava fechado, né? Porque uma incorporadora, quando abriu, ele era na Rua Santa Justina, não sei nem se as pessoas vão lembrar, provavelmente sejam os filhos das pessoas que estão assistindo até. Por isso que é o nome Seu Justino. Por isso que ele chama Seu Justino, por conta da rua que era na Rua Santa Justina. Certo. E aí ele acabou ficando uns 2 anos fechados, por conta que a incorporadora pediu o terreno para subir um prédio corporativo. Até então era um barzinho pequeno, uma confraria, né? Começou, pelo que se sabe aí da história, com alguns amigos, era uma confraria, um bar pequeno, até lotou e teve esse caso que você está contando, que pediram o terreno, né? O imóvel, e aí eles resolveram não abrir mais, né? Ou seja, acabou. Aí chegou o Renato lá. Bom. Aí, na verdade,
eu acabei fazendo algumas festas com o pessoal que era sócio do Seu Justino inicialmente. Depois de um tempo, eles me convidaram para reestruturar toda a marca, e eles já tinham até um ponto já fechado, né? E eu acabei ajudando ele nessa parte de reestruturação do negócio e reabertura da marca. Aí, aos poucos, a gente foi operando a casa, eles foram saindo, e hoje praticamente é uma sociedade completamente diferente da inicial. A partir da Vila, quando a gente abriu a unidade na Vila Madalena, que hoje é a nossa unidade 01, né, vamos dizer assim, na verdade seria 02, mas como a outra não está em operação, foi a inicial dessa nova fase da marca, né? E aí, aos poucos, a gente foi adquirindo cada vez mais essa parte de conhecimento de gestão, viu que realmente era um bom negócio para ter uma expansão em outras regiões. E foi uma casa que, quando a gente inaugurou, teve um sucesso muito grande, né? Então, as pessoas, às vezes, ficavam 3 horas na fila para conseguir entrar na casa. Teve um processo de aprendizado muito grande administrativamente para a minha pessoa, em primeiro lugar, por conta que a gente viu todas as dificuldades até para se montar uma casa num cenário de não ter um conhecimento tão grande dentro do mercado, né? Então, teve uma reestruturação de obra no meio do caminho, por conta que tem leis acústicas que precisam ser seguidas. Aí a gente teve um processo de readequação da casa, então não foi um processo de aprendizado tão fácil. E aí, nessa unidade, que até quando o Durante estava voltando de uma viagem que eu morava em outro estado? Sim. Aí eu vi ele no Facebook na época. Você está voltando para morar em São Paulo? Putz, eu tinha acabado de abrir a unidade do Tatuapé, que foi a segunda casa do Seu Justino em operação. Aí eu falei, putz, você não quer? Vamos conversar. Era uma pessoa que eu já tinha uma proximidade muito grande, já gostava muito dele. Já trabalharam? A gente tinha trabalhado junto há 12 anos atrás já, né? Na época que a gente prestava serviço para algumas casas, né? E mesmo assim, meu elo com o Renato é muito de vai e volta realmente, porque primeiro a gente se conheceu assim, trabalhando junto, né? Nesse trabalho de relações públicas. Depois eu comecei a cuidar de carreira de alguns artistas pequenos que tocavam em casas como o Wood, o Seu Justino. Aí depois eu trabalhei com ele de novo, fornecendo alguns artistas para o Seu Justino Vila Madalena. Então foi o nosso segundo elo. Eu era frequentador do Seu Justino Vila Madalena e fornecedor da grade artística. E aí depois eu fui a trabalho, morei 2 anos em Fortaleza, 2 anos e 5 anos em Goiânia. E aí, quando eu postei no Facebook que eu estava voltando para São Paulo, ele tinha recém aberto a unidade de Tatuapé e me fez esse convite para virar o sócio administrador dessa unidade. Então, nossa história é antiga e muito vai e volta. E reatou depois de um tempo, Depois de um tempo. Porque esse trabalho, o nosso mercado, existe muito aventureiro e como todo mercado. Mas eu indico que o nosso mercado do entretenimento também, infelizmente, também tem muita maldade às vezes e tem muito golpista, tem gente que promete muita coisa e não cumpre. É muito difícil encontrar pessoas que são honestas e confiantes nesse nosso mercado, e isso é uma coisa que juntou muito eu e o Renato, porque a gente tem o mesmo método e fórmula de trabalho. Então, na verdade, qualquer pessoa não quer virar sócio de uma pessoa que talvez tenha um caráter duvidoso. Então, o nosso grande elo, o meu e do Renato, é que, por mais que hoje a gente tenha uma amizade, só que a gente sabe separar muito bem quando é para falar de trabalho. E tem essa confiança de ser sócio. Porque, querendo ou não, você ser sócio de uma pessoa, você está se juntando no sonho da outra pessoa também, né? Claro. É isso. E pelo que você falou, assim, tem muita maldade, assim, pelo mau caratismo no termo sociedade de golpe, ou de sumir, ou de dar... Enfim. Não, de tudo. É que a gente estava até conversando isso no almoço agora. Todo mundo sempre quer ganhar um pouquinho mais. Então, assim, no nosso ramo que existem várias funções. Tem o promotor, tem o gerente, tem sócios. Então,
Assim, infelizmente, sempre a gente acaba descobrindo coisas, né? Às vezes, a gente tava até brincando agora no almoço, falando até sobre isso, né? O ser humano, ele é possível pensar de tanta forma de passar por cima de alguém para poder ganhar dinheiro a mais. Então, é um mercado que você tem que ter muito cuidado e saber quem que você põe do seu lado. Porque, infelizmente, tem uma grande parte aí que às vezes quer se aproveitar de você, na verdade. Você diz não só na sociedade, mas no staff também, Staff, né? Enfim, tudo, né? Sim, E tem muitas vezes, né, Bruno, que não tem como, né, você escolher muito a dedo, porque às vezes é o que tem ali no momento, você acaba colocando, né? Não tem Aí você tem que arriscar. E aí você arriscando, você vai com o tempo que nem um casamento, né? Sócio é que nem um casamento também. Um funcionário é um casamento. Você conhece a pessoa, você vai descobrindo, e a partir das atitudes daquela pessoa, se você descobre alguma coisa, infelizmente você tem que cortar a relação, né? E isso eu acho que para tudo na vida também, né? Tem aquele ditado, né? Todo mundo é honesto até o dia que deixa de ser, né? Porque, enfim, aí você tem uma decisão. A tentação sempre vai aparecer, né? O importante é você saber o que você vai fazer com ela. Porque, né, passa toda hora ali, você fala, meu, faço, fala, não. Aí vai o caráter, aí vem a índole, né? E esse é normalmente o grande elo que a gente sempre bate na tecla entre o meio do Renato, que como a gente se conhece há muito tempo, a gente já trabalhou diversas vezes, então a gente confia muito no outro para poder tocar as coisas juntos. E me digam uma coisa, vocês dois que você acabou de citar, que vocês têm um método ou de repente uma afinidade, né? Com olhar para negócio, o que seria esse método? Tem alguma coisa diferente assim que seria legal expor? Assim, o que vocês enxergam? E também outra coisa, como que vocês se atualizam num mercado que é tão dinâmico, né? Para vocês não ficarem obsoletos, ficar meio para trás. Na verdade, quando o Renato citou isso, a gente teve muito a experiência, né? Porque a gente já foi frequentador de bares e baladas, que é quando a gente trabalhava. Depois a gente trabalhou como relações públicas, então a gente consegue ver todos os lados de tudo que funciona. E eu acho que isso contribuiu muito até para o Renato querer abrir. E lógico, ele teve muitos erros também, mas eu acho que tudo é com aprendizado. Aí o Renato pode falar mais da parte de gestão. E Renato, eu vi que você estava falando também, eu fiquei curioso. Quando você falou da primeira que você abriu, você já tinha aquela experiência, talvez nem tão muito, assim, vamos dizer, aguerrida ali no tete-a-tete da coisa, como, vamos dizer, para valer, mas você disse que errou muito. Esses erros, né, óbvio, não foram erros suficientes para você quebrar. A gente vê hoje em dia muita gente que erra também, né, não só na concepção, de repente até no plano de negócio, mas como que você enxerga isso? Pelo que você, olhando para trás, lá o Renato montando a primeira casa, muita coisa você já aprendeu, não erra mais. Mas teve alguma coisa que falou, cara, ali era para eu ter quebrado, mas uma sorte passou por mim, uma fada madrinha. O que você enxerga disso, né, agora, com essa experiência? Sim, eu acho que um ponto que é fundamental para qualquer pessoa que está abrindo um negócio é amar o que faz e ter uma persistência com os acertos e erros, né? Porque você pode ter desde um negócio muito bom, que se não for bem administrado e se você não entender o seu negócio, você acaba tornando um negócio que é bom ruim. E ao mesmo tempo, se você ama o que faz, sabe executar bem determinadas funções e resolver alguns problemas que vêm aparecendo no meio do caminho de forma rápida e eficaz, você acaba tornando um negócio que às vezes começou de uma maneira errada, que ele acaba se tornando um sucesso por conta dessa rapidez de tomada de decisão e conhecimento que você já tem do mercado para salvar o seu negócio. Para salvar, né? Claro, tem que ter a paixão, tudo, mas e grana também, porque alguns ajuda. erros são financeiros também, né? Sim, hoje, lógico, quando eu abri meu primeiro negócio, no caso, eu entrei de sócio investidor, eu entrei com uma porcentagem muito pequena e realmente ali foi um berço de estudo para conseguir entender realmente a vivência do negócio para depois começar a trilhar caminhos maiores, né? Uhum. Então, tem que ter muita paciência também, né? Porque quando você acaba investindo com pouco dinheiro, você tem que realmente entender o mercado muito bem na hora depois que você... porque a margem de erro fica menor. Você não pode, cara... Sim.
E aí, isso pelo menos eu tive uma escola antes. Sim, que te trabalhando gabaritou para poder... Sim, e aí um dos pontos positivos dessa caminhada que foi longa, né, até aqui, é que eu trabalhei no coração do negócio, que era praticamente... Era o marketing. Era a então, parte talvez comercial, ou seja, sim. a receita estava na mão, né? De então, trazer pessoas. Eu acabei, nas vezes que eu acabei errando, eu tinha essa margem de erro por conta que eu trazia o público. Os erros, sim. certo? E aí foi aos poucos eu tendo conhecimento um pouco, principalmente na parte financeira, administrativa, que não é o meu foco hoje, mas eu acabo entrando muito, né? Como eu acaba gerindo a empresa e fazendo a gestão por completo, eu tenho que aprender um pouco de cada setor. Então, até para poder instruir, né? Enfim, gerenciar. E aí você precisa ter muita determinação, realmente, para querer aprender. E aí, quando você ama o que você faz e gosta de executar de todas as formas, tudo que você aprendeu no meio do caminho, no tempo que você executou no passado, acaba sendo mais fácil. E, lógico, né, tem que ter um plano de negócios. Aos poucos a gente vai se aprimorando com conhecimento também e aprendizado. Eu sou a pessoa que sempre gosto de aprender e continuar aprendendo. Nunca eu vou falar que eu sei tudo e precisa ser desse jeito. Não. E sem atalhos, né, também. Sim, eu gosto... A gente vê muito, que vocês falaram de aventureiros, né? Os caras nem, plano de negócio sabem nem o que é. Enfim, faz cardápio, precifica de qualquer jeito. Acha que, quanto estão cobrando por aí? O cara vai lá, mete, estão cobrando isso, põe. Ele não faz esse cruzamento de dados, ou seja, enfim, é bem... Principalmente no ramo bar, né? Ou entretenimento. Sim, né? Aí precisa desde entender como que funciona uma ficha técnica. CMV... precisa entender o produto que você está servindo para o cliente para ver se é de boa qualidade. O atendimento, a operação, saber as margens que aí na própria ficha técnica junto com o CMV você acaba gerenciando quanto que você vai cobrar de determinado produto. Um ponto que eu falo que é fundamental dentro do nosso ramo é saber a diferença de valor e preço. Porque... Sim. Quando você tem valor no seu negócio, as pessoas vão, independente de quanto for ela for pagar. E preço, você vai no supermercado e compra uma cerveja que você já sabe quanto ela custa em qualquer lugar. Então, esse é um ponto fundamental que em qualquer negócio que eu abro, se ele não tem valor, eu nem inicio, porque... Senão eu sei que eu vou ser mais um. Você precisa enxergar um conceito ali, né? O valor agregado. O valor agregado, eu já falar justamente isso, valor agregado. Então isso é muito importante. E, lógico, aí tem diversos facilitadores, né? Que hoje ajudam muito. Você escolher o ponto numa região correta, com fluxo grande de pessoas, com público nichado para o seu produto, que isso ajuda a facilitar o sucesso do seu negócio. Vou querer saber essa parte do ponto, mas como a gente já ouviu como o Bruno entrou, quero saber do Vinícius, até como que veio o Vinícius na sociedade até. Não, legal. O Bruno e o Renato, né, sempre trabalharam juntos, eles eram sócios e eu era o cliente, né, porque eles sempre trabalhavam muito com baladas e eu sempre era uma pessoa que estava indo sempre, né, seja na UDS, qualquer festa que eles faziam. E há muito tempo, né? Acho que começou em 2008, 2009. Então, com a quantidade de amigos que cada um tem em comum, a gente fazia isso, começou a levar. E foi tendo essa proximidade, né? Eu também, né? Fora essa proximidade, eu também sempre tive, né, um lado empreendedor, sempre quis ter o meu negócio também, né? Antes de ser chamado pelo Renato para entrar na Sociedade do Seu Justino, eu já tive um outro bar também. É? Que deu errado. Desculpa. Que deu errado. Mas era bom também ser irmão de um cara que estava nas baladas para entrar na faixa. Aí você levou muito. Então. Eu sempre enchia muito o saco dele. Ele se beneficiou muito. Usou muito. Então, mas é que eles me chamavam porque eu levava bastante pessoa. Aí caso, também, né? Você entendeu? Então, os dois acabam se ajudando. Mas isso. Mas conta um pouquinho aí desse bar. Você teve tinha sócio? Era só? Que tipo de bar que era? Então, foi assim, né? Foi algo que eu até gostaria de falar para ninguém fazer igual. Olha, ó, pessoal, ficar... Aprendizado. Porque assim, você pensa assim,
Conheço bastante gente, meu, todo mundo sai comigo, seja pra balada, pra barzinho. Meu, se eu tiver um bar, nossa, vai estourar de tanta gente. Gente, não é assim. Não é fácil assim. Até, sempre falar, o Renato, por cuidar assim, de tantas casas e ser com uma estrutura assim, excelente, porque antes de entrar pra sociedade, eu era, acho que um dos melhores clientes lá do Seu Justino. Que eu sempre gostei do Seu Justino. Isso que eu acho que é bem legal. Eu sempre gostei como cliente. Eu acho que esse lado, assim, visão empresa-cliente, uma coisa que eu sempre acho que tem que colocar é a empatia, cara. Como você gostaria de ser atendido? Como você gostaria de você chegar numa casa, ter uma comida? Como você gostaria de ser atendido? Eu aprendi tanto isso lá no Seu Justino quanto no Itaú que eu trabalho hoje. Tudo você tem que se colocar no lugar, tipo, tanto da pessoa quanto do cliente. Sim. Hoje você chega em tal lugar, uma pessoa te atende de cara feia. Você nunca mais vai voltar lá. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que eu, lá no meu primeiro bar, que eu vou voltar a esse assunto agora, juntou 3 jovens, sem experiência nenhuma. Que idade você tinha na época? Eu, se não me engano, eu tinha 25 anos. Novo, né? Novo. E juntei com mais outros 2 amigos também que nunca tinham tido bar. E o que encorajou esse fato de vocês conhecerem gente e tal? Tudo que começou, nós tínhamos um grupo de WhatsApp e veio a informação que estava vendendo um bar no Tatuapé. A gente conheceu um bar, era na rua de outro bar badalado no Tatuapé. E, ficamos totalmente interessados. Falei, porra. Vamos fazer virar, né? Não, é porque você pega... Tipo, a gente vivia em bar, era sexta, sábado e domingo. A gente ficava mais em bar do que em casa. Uhum. Então, além de ter essa experiência de bar, conhecer bastante gente, ser no lugar que a gente mora. Uhum. Vai ser fácil, vai estourar, né? Aí, a gente não tinha essa experiência de puxar faturamento antes, toda a documentação que precisa, porque todo mundo acha que, abriu as portas, não precisa de nada. Tanto que uma vez foi perguntar pra mim que era TPU, eu cheguei, era uma tia minha que tinha morrido. Então é um monte de coisa que você acha que não precisa, mas tudo bem, foi uma experiência que você acabou adquirindo, no caso, né? Seja positiva ou seja negativa, mas pelo menos ainda o barzinho durou 2 anos. Ah, é? Durou 2 anos. Chegou num ponto de equilíbrio, assim, em termos de faturamento, e ficava azul? Como que era? Ficava azul, assim, a gente não tinha, eu resumi bastante, né? Nós 3 não tínhamos experiência de bar. Não tinha, assim, o controle que tem que ter financeiro, de entrada e saída, assim, era pequenininho, não é nada comparado ao Seu Justino, né? Era bem pequenininho mesmo. Mas já era uma experiência para você ter, controle de quanto você tem que comprar, de quanto você tem que vender, tudo isso, né? Mas o que eu prezo, né, antes de você querer abrir um bar, restaurante, é pesquisar muito, né? Pesquisar muito, ver. Eu acho que assim, o ponto que você está abrindo é importante. Olha, para virar um corte, uma pílula, hein? Dica principal, pesquisar muito. E a pesquisa envolve o quê? Então vamos lá, ponto, acho que é fundamental. Público-alvo, óbvio, né? Público-alvo, eu acho que assim, acho que até o Renato, que tem mais experiência, né, do que eu, obviamente, consegue ver isso, porque é que eu falo, né? É tudo que nós queremos ser atendido, eu procuro tentar oferecer para todos os clientes. Eu acho que... O atendimento... Você tem uma empatia do que você quer. Quando você chega hoje num bar ou restaurante, como você quer ser entendido? Que música que você quer ouvir? Mas, caras, eu vou te falar. Eu já vi, né? Eu vivencio, também gosto, tal, de bar. Eu já vi cada empreendimento ser montado com muito carinho, investimento, bonitinho, atendimento bom, ponto bom, mas não vai. Não vai. Parece que tem um sapo enterrado num lugar. Mas é muito o que ele falou. Ele achava, que a gente tava falando de aventureiro, né? Ele achava, porque eu conheço muita gente, o ponto é bom, são vários fatores. Eu também até faço uma comparação disso no meu mercado de música, que depois a gente pode falar depois, mas é exatamente isso, não existe uma receita do bolo, não existe um gabarito. Se eu fizer isso, isso e isso, vai dar certo, não existe isso. Tanto pro mercado da música quanto pro mercado do entretenimento. Às vezes você pode estar no melhor ponto, já ter uma marca consagrada, conseguir público. Eu acho que o que manda, que é o que eu mais valorizo, é a gestão, que aí eu parabenizo muito o Renato, porque como o meu irmão falou, ele teve todas as dificuldades pela inexperiência de cuidar de um bar, né, só pequeno,
E hoje o Renato ele tem uma holding com 7 bares que cuida da gestão e vai abrir mais bares. E não é um trabalho fácil, porque cada detalhe, a sua perda pode ser muito, muito maior. Então, assim, a gente não gosta de falar de aventureiro, mas isso serve como aprendizado. O meu irmão aprendeu e hoje ele faz parte do nosso bar, que é o Justino, né? Porque o que eu vejo também nisso, você falou muito bem. Só que assim, parece que precisa do público. Então, os que eu vejo, às vezes, não vai pessoas, cara. Então, às vezes, fica um gato pingado ou 2. E parece que quando você tá fora olhando, deixa eu ver como tá esse bar. Você vê que tem 2, você não entra, porque você fala, cara... Mas isso é falta de estratégia. Mas do quê? Aí que tá o marketing, Bruno? Que também. Você totalmente... A estratégia, assim, são vários pontos, né? Então a gente tem que analisar o porquê que o bar não tá enchendo. A gente tem que ver se a faixa... São até detalhes pequenos que, por exemplo, até mesmo quando eu assumi... Quando eu fui convidado para assumir o Sou Justino do Tatuapé, eu morava fora de São Paulo, eu não tinha conhecido ainda. Eu fui lá no primeiro dia. A primeira coisa que eu vi, eu fui lá e olhei a fachada. Eu já achava a fachada mais escura. Falei, eu passo aqui e ninguém enxerga. Primeira coisa, acho que até mesmo antes de eu entrar de sócio, eu fui lá conhecer a casa ainda. Aí eu mandei pro Renato, que a gente pôr uns LED aqui, porque pelo menos já chama atenção e tal. Então, assim, eu quero só citar que são pequenos detalhes. Então, você tem que ver a fachada, o ponto. Se precisa de uma equipe de promoção, que quase todo bar tem, né? Que são promoters que levam gente, que são pagos para levar gente. A gente procura a mídia local, a imprensa local. Então, por exemplo, hoje com o Instagram e TikTok, muito na hype digital. Então, existem várias páginas que fazem visitas, né, nesses bares, que promovem. Tem Sampa Dicas, SP Dicas. Então, lá no bairro, por exemplo, tem Gazeta Tatuapé, Viva Tatuapé. Então, assim, são vários conjuntos. Então, vamos abrir um bar? Então, beleza, vamos fechar uma estratégia aqui. Vamos contratar esses promoters aqui. Vamos chamar um quadro de sócios do bairro, que já tem um network dentro daquele bairro. Vamos ver quais são os veículos de imprensa que vão conseguir reverberar a nossa inauguração e nossas promoções. E sentindo o que está dando certo e o que não está dando certo. Porque também, mesmo fazendo isso, não é garantia nenhuma que vai encher. Não é, né? Não é nenhuma, porque a gente já fez isso diversas vezes e tem vezes que não dá certo. E vocês, então, já passaram por isso, de ter feito, em tese, tudo direitinho e o negócio não acontecer, né? E vocês não entenderam, falaram, por quê? Aí cada hora falam, porque tá muita chuva, tá muito frio. Não, também essa... é por causa do... é fim de mês. Cada hora tem uma desculpa, né? Agora é isso. Agora, pô. E é muito do papo que a gente está trocando aqui hoje. A gente precisa, primeiro, entender o cliente. Cada região tem um cliente que pensa diferente, consome diferente. E aí são essas posturas administrativas com rapidez que fazem o negócio perdurar, né? Então... você precisa ir no negócio, vivenciar, ver se o atendimento realmente está condizente com o treinamento que é passado durante a semana. E até para vocês entenderem, hoje, dentro da estrutura administrativa, são 45 pessoas que ficam trabalhando no escritório. Então, desde... 45? 45 pessoas. Então, Mas não só de uma casa, é da holding. Da holding. Então, tem desde designers... RH, assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa ainda terceirizada. A gente nem conta ainda dentro do guarda-chuva administrativo. Então, vocês não brincam em serviço, né? No sentido, não tem esse negócio de arriscar mais, né? É uma coisa profissional. Chega chegando... Exato. E o principal, você tá atualizado e atento aos detalhes. O Renato muito falou de estudo de público. Até mesmo nós que temos o Seu Justino, e são unidades diferentes, a gente tem que estar o tempo todo atualizado com o público, porque a gente teve essa notoriedade até recente, desde a nossa entrada também, que por mais que é o mesmo bar, a mesma marca, o mesmo conceito, só que o público do Tatuapé ele é bem diferente do público da Vila Madalena, é mais próximo do público do Itaim, ali, só que eu falo até que a gente tem que fazer esse estudo. Até vou citar até um exemplo do que é mais comum. Por exemplo, na unidade do Vila Madalena, o público gosta mais de grupos de pagode voltado mais para o samba.
No Tatuapé já, raizão, né? no Tatuapé já é contrário. Lá a galera é mais pagode pop. Sim. Então a gente tem que ter até esse estudo, essa análise, para saber qual banda é melhor para contratar em qual unidade, qual conversa melhor, qual levar mais público. Então, assim, a gente, inclusive eu e o Renato, a gente é muito chato em relação ao que a gente estava falando. Atendimento, a grade, tudo. Assim, eu costumo chegar no bar. Eu já sento, aí eu começo a olhar toda a operação ali, se o garçom está atendendo bem, se ele está fazendo pós-venda, se as TVs estão ligadas, passando o cardápio. E vocês treinam o pós-venda, ou aumentar o ticket médio? Sim. Todo garçom passa por um treinamento, né? Esse é um ponto que é bastante importante hoje, né? Dentro dos negócios que cada pessoa abre. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor hoje, porque hoje tem diversos sistemas que são automatizados, então a gente consegue saber o que cada pessoa consome dentro da casa, que produto, que horas ela chegou, que horas ela saiu. Então, analisando esses gráficos... Vocês atendem de tablet lá? Sim, eu não fui ainda, por isso que eu tô... entendi. Então, desde do próprio garçom não sair do lugar para atender a pessoa dele, e a né? outra pessoa trazer o alimento ou a bebida para ela. Então, hoje a tecnologia vai ajudando muito a gente. Isso aumenta o faturamento. Opa! Porque qualidade do atendimento. Esse aumenta o faturamento. Então, a gente até implantou, foi implantado agora até recentemente, a gente já vê a mudança é clara. Então, você aliar hoje toda essa tecnologia e estudos, a gente faz reuniões semanais lá e para qualquer tomada de decisão, a gente pede para a nossa equipe trazer os números. Então, por exemplo, se a gente está com 2 atrações ou 3 no dia, então aí a gente vai analisar, das 6 às 9 da noite, quanto teve de público, para a gente poder fazer a conta e realmente se o público que chega mais cedo paga uma atração. Então, assim, são estudos diários em cada tomada de decisão, porque a gente tem que sempre nos precaver de prejuízos, né? Então, assim, é um estudo diário, é um looping que você não pode parar de olhar para o seu negócio. E até para inovar, né? No caso da atualização, vocês usam o que assim para se atualizar? Seja público, não é só no Excel, óbvio, mas eu digo macro. O que vocês fazem, sim? De atualização, em que sentido? Eu não entendi muito bem. Para saber qual drink está mais legal, se o sim. drink que vocês têm lá já não está virando mais, ou se o pessoal está tendendo a enjoar da sua casa, ou se abrir um concorrente que está levando um pouco do público para lá. Como que vocês se movimentam nesse ponto? Isso é bem engraçado, né? Porque às vezes a gente acaba iniciando uma operação de uma forma e acaba mudando ela no meio do caminho, que é o que a gente comentou agora há pouco. Cada região acaba tendo costumes diferentes, ainda mais no Brasil, que a gente tem diversas regiões aqui dentro de São Paulo, no caso, que é onde a gente tem as casas, que cada região tem uma predominância de consumo diferente. Então, se a gente for pegar uma casa nossa que a gente tem na Freguesia do Ó, o pessoal consome muita cerveja. Já no Tatuapé, é muito energético, uísque e destilado, principalmente. Então, a gente precisa entender esse fluxo de consumo e experiências que as pessoas acabam tendo de comportamento e adequando, às vezes, um produto ou até a forma de mostrar o cardápio hoje, que é digital, com produtos que vão interessar ela. Então, e inovar, né, na parte de mostrar, porque um cardápio que tem uma foto de um drink, exato. Sim. Ou quando passa um drink ou petisco, uma comida, exato, já chama a atenção do outro, né? Principalmente hoje com as redes sociais, né? Teve uma transição também do mercado de como era divulgado antigamente e como é divulgado hoje. Então, eu acho que até essa questão de tendência, ela vai mudando ao longo do caminho também, e conforme o ano vai passando. Um ponto também que a gente visa muito em algumas aberturas de algumas casas, a gente vê muito que é consumido fora do Brasil por brasileiros. Então, onde que o brasileiro costuma ir muito visitar, o que ele consome fora do Brasil. Porque é uma experiência, às vezes, que ele não consome aqui dentro. Então, a gente acaba inovando e trazendo uma experiência nova para os consumidores que, às vezes, não conseguiram ter essa possibilidade de consumo. De pesquisa, de repente. Exato. E também o que é muito importante também é que nós vivemos esse dia a dia. Não somente no sushi, mas assim, a gente vai lá, vai cá. É o ramo de vocês, né? Você vê que muita coisa acaba sendo moda.
uma coisa que assim explodiu recentemente ou não, o licor 43. Sei lá, eu conheço desde 2013 e 2014 o licor 43. Teve uma febrinha também do Moscow Mule, né? Moscow Mule. Você tem que estar antenado. Eu acho que a principal atualização que você tem para tudo na vida é você ouvir o seu cliente, o seu público. Saber se ele tá gostando, se ele não tá, se ele tá obsoleto. Esse é o fator principal. O principal para mim é você ouvir o seu cliente final, o seu público, saber. Porque ele é nosso termômetro, né? Não, é o termômetro e querendo ou não, é o foco. É o foco de qualquer negócio. Se você ele não atende bem o cliente, você não vai conseguir perpetuar. Principal ativo, né? E hoje, como o Renato falou, o principal é a internet hoje. Então, assim, é até papo assim da gente... Bom, a gente tá lá sem fazer nada em casa, eu tô lá olhando o TikTok, tô olhando o Instagram, aí eu vejo um drink novo que nunca vi. Eu até mandei pra ele recentemente um drink no Rio de Janeiro, que o pessoal põe em fogo, bate não sei o que, e bate na panela e tal, tem toda uma experiência, eu mandei pra ele, olha só. Porque isso é experiência. Isso eu entro no que a gente falou, o valor agregado. O valor agregado é a chave do negócio. O valor agregado é a experiência que você vai trazer para o seu cliente. Um exemplo de uma casa que eu trabalhei, que era Woods, que era uma casa sertaneja, lá tinha o drink deles que chamava Woods Special. Assim, eu vou falar que nem era tão gostoso, só que assim, o que acontece? Quem pedia aquele drink, o garçom colocava fogo e todos os garçons batiam a panela na hora para virar. Então, todo mundo queria tomar o drink para poder filmar esse circo, mas não pelo drink em si. Sim. E às vezes o drink... Até jogava fora. Às vezes... E às vezes, isso que eu falo que é sacado, às vezes o drink para nós na casa era o que tinha menos custo, talvez custo, mas a gente conseguia pôr o quê? O valor agregado de tudo aquilo. Então hoje a gente vê em bares que se preocupam muito com a apresentação. Porque tudo hoje tem que ser instagramável. Isso. Desde prato... Esse termo é novo. Eu chamava de fotografável. Eu sou mais velho. Hoje quer estar instagramável. Instagramável. Então, assim, hoje a nossa preocupação é exatamente nisso. Até mesmo quando também eu entrei, eu tinha toda essa preocupação de foto e vídeo. A gente até por exemplo, como eu morei em muitos estados do Brasil, eu consegui trazer experiências que eu tive, por exemplo, de virar daquelas taças de sobremesa que a gente não tinha. E isso é muito instagramável, né? O que a pessoa às vezes nem come toda a sobremesa, mas tem. Então a gente foi lá e conseguimos implantar 3 tipos de potes. Aqueles bolos de pote que são lindos, maravilhosos, a galera vai lá, pede só pra tirar foto. E aquela caneca, Bruno, que é cheia de Nutella com os mas é exatamente esse. É esse aí? Esse a gente tem também, de ninho com Nutella e tal. Mas isso é a gente pensando, essa é uma estratégia que a gente tem que estar antenado, o que os outros estão fazendo, que ninguém pode ser leigo e falar que não olha concorrente, logo que tem que olhar para aprender. Às vezes a gente até tem uma sacada que eu vou contar aqui, que é uma curiosidade muito grande. O nosso time de marketing teve a ideia na unidade Tatuapé, nós temos um orelhão, né? Nós temos um orelhão lá na unidade Tatuapé, que ele é todo pichado, toda a temática do Justino, né? E durante o Big Brother, a gente teve a ideia de fazer o Big Fone do Justa. Então foi uma estratégia interna que foi uma surpresa muito boa, porque aí a gente fazia a promoção, tocava realmente em determinados momentos durante a operação da casa, e aí o cliente que tinha coragem de ir lá atender, aí a gente pegou a voz do Big Brother e falava assim, você ganhou um drink, ou abraça seu amigo e ganha um drink. E a gente teve essa ideia. Tinha alguma coisa ruim? Tipo, pode se pôr daqui para fora? Não teve, não tinha. Ali ninguém mandava ninguém pro paredão. Então isso foi uma sacada muito grande até. Nossa, sensacional. E ainda a gente teve a oportunidade aqui do Itaim, a Eslovênia, que participou do Big Brother, depois que ela saiu, ela foi no bar e a gente tocou o Big Fone e ela fez stories, falou, até que tem Big Fone, então você pensa que uma ideia. Olha só o que já converteu, porque todo mundo quer postar aquilo. Claro. E eu falo de copiar e tal, até mesmo um bar, não vou citar o nome, mas um bar no Tatuapé viu isso e copiou assim, comprou até um orelhão pra colocar pra fazer a mesma coisa. E aí a galera começou a descobrir e mandar pra ir marcar a gente. E aí a gente foi ver, e assim, a gente não fala nada, mas assim, hoje você tem que copiar, né, Renato? Não dá, às mas vezes. aí nesse caso foi até engraçado, né? Que a gente criou uma tendência. Então foi legal. E a gente prefere criar a tendência do que ter que copiar quando você é autoridade no segmento, você
o que você faz é replicável. Exato. Né? E né, um celeiro que tem muita galinha que bota ovo, pode copiar, pode roubar meus ovos, que a galinha vai continuar botando. Vocês vão criar outras coisas, deixa copiar. É isso, mas é muito isso que eu falo de estratégia. Também, talvez se a gente não tivesse tanto ligado no que tava no momento, que era o Big Brother, né, talvez a gente não teria esse insight de poder fazer essa promoção, que pra gente foi custo zero. A gente não teve nenhum custo. Foi um insight, Foi um insight. E isso, a conversão disso, às vezes, a gente não consegue nem palpar, saber quanto que... Mas assim, a gente vê que... Ela é imensurável, mas o branding que você faz, exato. cara... É o que eu volto a dizer, o valor agregado, a experiência. Então, às vezes a galera nem conhece o seu destino, mas viu alguém postando, eu quero ir naquele bar que tem o Big Fone. Chamado de bar do Big Fone, por exemplo, entendeu? Pra mim ali já valeu a nossa ação. Sem dúvida. Entendeu? E custo zero, né? Custo zero. Vamos lá. Mas assim, isso trabalho com exceções, né? Mas agora, assim, existem várias ações que, por exemplo, quase que bimestralmente a gente chama fotógrafo, chama videomaker para poder refazer os vídeos, montar. E aí a gente também tem foto e vídeo de drink e de comida, ele existe há muito tempo. Até os cardápios antigos, eles tinham foto. Só que a gente tem que se atualizar qual o tipo de vídeo que tá entregando. Então, por exemplo, hoje, a gente faz captação de conteúdo, então a gente faz muita coisa em boomerang ou em stop motion. Então a gente tem que ver o que o cliente, que eu digo o cliente, agora eu digo que é que tá na tela do celular. O que ele tá vendo, o que chama a atenção do cliente, que tipo de vídeo. Então eu tenho que fazer esse tipo de vídeo, gravando no meu bar, para eu poder postar numa rede social, para fazer o cliente querer sair de casa e ir lá. Seria um potencial cliente, Exato. Lead ainda. Então, assim, são muitos detalhes. Muitos. Legal. E como a gente estava falando, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, vocês devem já saber bem, vou até chamar o Vinícius para isso. Como ele estava falando que teve o bar e tal, que ele viu pelo ponto porque já existiu o bar. Vamos falar de ponto. Como que escolhe, por que se escolhe... de repente algo que já existia, ou é melhor pegar alguma coisa, ou não tem uma regra? Não, eu acho que sim. O ponto é super importante. Numa escala assim, o ponto está em qual lugar assim de importância? Eu vou falar a sua versão. Opinião. Depois eu pergunto. Acho que uns 7, 8. Não, eu digo assim, 1, 2 ou 3. Tá. Na escala de importância. De importância. Eu colocaria assim... É o primeiro? Não, em 2 até. No 2, né? Em 2 até. Porque assim, eu já conheci também, tipo, muitos lugares escondidos. Que funcionam muito bem, assim, né? Não sei se eu posso até dar exemplo. A Coxinha do Veloso. Não sei se alguém já conheceu. Sim. Era uma ruazinha e tal, já foi considerada uma das melhores coxinhas de São Paulo já. Eu acho que tem sim. Eu acho que o ponto é importante. Mas também eu acho que o mais importante ainda é isso que o bar e restaurante tem que oferecer. Estrutura, comida boa, música boa. Então, atendimento. Carisma. A temática. E tem uma boa dose de sorte, né, pessoal? Também, tem que ter. Né? Tem que ter. Tem que ter a mãozinha lá, né? Tem que ter tudo. E o que eu falo, né? Eu acho que não importa o negócio, cara. Não importa. O foco é sempre no cliente, né? Ainda mais se você lidar com uma pessoa num ramo de atividade que você lida com pessoas que às vezes estejam alteradas, você tem que ter aquele jogo de cintura. Alteradas, Você tem que ter aquele jogo de cintura. Nossa, né? Então, assim, a reclamação é full time, né? Não pediu o negócio, não veio errado. Sim, né? Mas então por isso que tem que ter, sempre um alinhamento, sempre uma educação. Cordialidade. Entendeu? Acho que tudo isso é um conjunto que você acaba oferecendo. Então, assim, isso é uma coisa que no meu primeiro bar, por mais que tenha dado errado, nunca faltou atendimento. A pessoa poderia... Mas, cara, você falou 2 anos, eu não achei pouco, assim. Eu também não. A gente vê outros lugares, 6 meses, tá dando tchau já, né? Sim. Então, acho que assim, o que ajudou bastante, eu acho que o que faltou ali foi mais experiência, seja assim, porque a gente não tinha um controle financeiro, e isso é a raiz do negócio. Eu ouço muito isso, né? O pessoal mistura a conta, o CNPJ com o CPF, né? Sim. Faz aquela bagunça, Sim. Pega do caixa e depois vê. Sim, então, isso, realmente né? foi uma aventura. Aí, tinha dia que chegava eu só bebia bastante cerveja. O consumo, né? Então. Geralmente é isso, né? Ou leva amigo, leva namorada, leva mulher. Não, vamos lá. E às vezes vai 4, 5 vezes na semana. Sim. Pô, você...
como que é CVM, né? CMV. CMV. Vai lá, sobe, né? Porque acaba Sim. consumindo, você não sabe de onde tá saindo, você acha que tá, né? Enfim. E aí o Renato como gestor, assim, a gente até tava conversando sobre isso também mais cedo. Porque assim, a gente somos em muitos sócios, né? Então, assim, os sócios da casa tem uma consumação, mas aí tem dias que aí quer gastar mais, enfim. Dá uma estouradinha, né? Mas a gente tem limites, né? Dentro da nossa gestão, cada sócio tem um teto para poder gastar e se passou desse teto, paga. Então, inclusive, eu mesmo eu e meu irmão, a gente gasta muito no nosso próprio bar, mas pagando do nosso bolso. Sim. Então, assim, eu acho que é tudo que é conversado. Porque senão acaba virando uma bagunça. Se não tem limite, não adianta. Isso foi desculpa te cortar. Não, imagina. Isso foi um dos acho que principais fatores que acabou não dando certo. O seu? Ele bebia demais, tá vendo? Não, juntava aí, chegava lá. Perdeu lá. Tipo assim, é que vocês, assim, pra vocês terem ideia, tinha um final de semana, vocês imaginam, né? Eu tenho o meu trabalho em Itaú, eu chegava do banco, tirava o terno e colocava o avental, né? Pra fazer, né? Ficava lá e tal. E assim, tinha final de semana, cara, que era sexta, sábado e domingo. Entrava 5 pessoas no final de semana. Vocês não têm ideia do sofrimento que é isso. É muito ruim. Pouca gente. Pouca gente. Nossa, aquela depressão. Aquela depressão. Ainda mais que a gente mais ficava antenado na previsão do tempo, e quando chovia aí que não via ninguém mesmo. Nossa. Então, mas foi, grandes histórias que a gente, né, acabou... Grandes bebedeiras ali, os sócios ali, na mesa. Né? Mas é bem isso, né, cara? Eu acho que... E aí, nesse caso, o ponto... você tava, em tese, num bom ponto, vai. Então, não vou falar que foi um bom ponto. Que rua que era? Chamava Rua Demétrio Ribeiro. Sei qual é. Então. Aí o que acontece? Um dos bares mais badalados que tinham, né? Que tem até na época, chamava o São Jorge. São Jorge, que agora é o Capitz. Não. O Casp fica na frente. Fica em frente. Aqui também o dono do São Jorge, que é o Quecão, também é sócio do Casp. Sei. Então... foi na mesma rua, só que um pouco mais pra lá. Só que era na frente de um prédio. Não deixavam tocar. Não, às vezes era tipo 3 horas Era perto da Torrinha lá, Da Torrinha, próximo. A Torrinha era mais pra baixo, no caso. Você tava mais pra cima. Eu tava mais pra cima, eu tava quase na Coelho Lisboa. Esquina. Aí tinha um prédio lá na frente. Enfim, até o que você falou, você aproveitou já do movimento que já tinha, da visibilidade até, né? Sim. Que o próprio São Jorge criou, né? Sim. Eu lembro quando abriu o São Jorge, a minha esposa... quando a gente morava na rua de trás ali. Sim. E aí eu falei, cara, esse bar não vai, né? Não vai vingar. Eu também toquei lá. Não era de samba ainda. Eu tinha banda de rock e tal. A gente tocou lá umas 2 vezes, mas era bem miado, assim. Mas quando eles puseram o samba, o negócio foi. E até um dos donos do Quecão, ele tinha um grupo de pagode que era muito famoso no bairro também. Que era Beijo na Trave, se não me engano. Beijo na Trave. Então, assim, isso também já agregou. Novamente, não tô falando que esse foi o virada de chave dele, porque não existe uma receita. Mas, querendo ou não, ele já por ser músico e ter essa experiência e conhecer muita gente, ajudou muito ali. Mas até para voltar no lance do ponto, quem pode falar muito é o Renato, porque hoje, né, ele tem 7 casas em 7 pontos diferentes pro São Paulo e tá abrindo mais 4. Então, acho que ele faz um estudo... Se você pudesse dar um conselho para quem quer abrir um bar, restaurante, algo... relativo a isso, gastronomia e tal. Qual que é a primeira lição que você daria? O que o cara tem que ver? O que ele tem que projetar? O que ele tem que planilhar? Hoje, se for ver, primeiro ele tem que fazer o plano de negócios, né? Que isso é fundamental para ele entender o negócio por completo, né? Se ele não entender o negócio por completo, é melhor ele nem começar, porque a gente precisa... Mas como ele ganha essa noção, Renato? Porque a gente vê, muita gente que frequenta, às vezes, boteco, bar e... né? Igual ele fez. Vamos lá, eu manjo. Deixa que eu compro, você chama a galera e eu atendo. Eu gosto de ver normalmente situações favoráveis, né? Essas situações favoráveis são o quê? Vou dar um exemplo. Quando a gente resolveu reabrir o Seu Justino, qual foi a primeira sacada que eu tive na época? Eu falei, putz, o pagode não estava muito em alta na época que estava vindo o sertanejo. Aí eu pensei, todo brasileiro gosta de pagode, samba. Por que não tem nenhuma casa específica voltada para o pagode, samba, segmentado da Vila Madalena que atenda, que tenha esse som? Aí a gente reviveu
o pagode e o samba dentro do Justino. Então, isso foi um dos pontos também que fizeram dar muito certo. Né? Então, a sociedade assim, é um fator predominante. Mas você pensou também. assim, a temática. Então, assim, eu tenho um objetivo. Eu vou abrir uma casa que vai ter a tema samba, pagode, enfim. Sim. Ponto, Exato. ok. Legal. E, na minha opinião, ele viu uma lacuna, né? Você viu isso daí? Ele viu uma lacuna. Ele falou, todo mundo estava indo no sertanejo, ele quis manter, não. O meu vai ser pagode. E vai ter, né? Público, porque sempre Sim. vai ter. Não, mas em questão do ponto, aí quando você olhou isso, você falou, como que você escolheu? Você falou as variáveis. Então, assim, você tinha um conceito, depois, o que você avaliou? E aí, na questão do ponto, eu acho que tem um fator que é predominante para dar certo. Mas primeiro você tem que entender seu negócio. Se o seu negócio é um ponto de destino ou é de fluxo. Porque, no caso, a gente criou um valor de marca. E já tinha uma marca também que tinha um certo carisma. Porque já era uma marca que tinha dado certo. Então, isso já foi um fator que já ajudou um pouco na nossa inicialização. Mas aí o nosso ponto lá do Seu Justino é um ponto de destino. Porque ele não fica aglomerado onde estão os outros bares. Fica numa rua um pouco menos movimentada. Então, a gente criou toda uma temática referente à ambientação, que é importante também. Então, se você for no bar do Seu Justino, da Vila Madalena, parece que você está na casa da sua avó. Então, ele já te abraça de uma maneira diferente, o ambiente. Então, tem uma mangueira no meio do bar, que tem aproximadamente 10 metros. Então, ele mangueira árvore, viu? Árvore. Vai pensar que é um bicho lá, né, meu? Sim. E aí ele é todo arborizado, o ambiente. Então, nem parece que você está em São Paulo. Sim. E, ao mesmo tempo que você tem esse conforto de ambientação, ao mesmo tempo você tem o entretenimento dentro do negócio. Então, você acaba agregando dois públicos que vão se entender dentro do ambiente único. Tem tudo a ver. Não, e também eu acho que tem uma variável legal, assim, que também não é tão usada para ponto, mas às vezes é uma oportunidade também. Tipo, a oportunidade de uma negociação. Aquele ponto lá, nunca nada deu certo, mas o cara quer passar o ponto pra gente por um valor muito baixo. Isso vale a pena, Bruno? Muita gente faz isso, né? Fala, não, então consegui um lugar que vai ser sensacional. E isso não é, mais uma vez, não é sinônimo de que vai dar certo. Mas às vezes a escolha do ponto, às vezes o ponto não é tão bom, só que ele tem uma oportunidade financeira de negociação que talvez é muito atrativa. E aí você tem que ter toda aquela expertise, aquela estratégia. Então, por que não deu certo até agora? Então, vamos fazer dar certo? Você acha que vale a pena arriscar? E tem muita gente que arrisca. Ou até mesmo algo que nunca foi nada, tá no meio de algo residencial. Até mesmo o Seu Justino, no Tatuapé, antes ele era uma hamburgueria de um outro sócio nosso. Então, não tinha nada a ver. Assim, lógico, era de comida e tal, mas era uma hamburgueria, o Estúdio do Tatuapé. Aí, reformou tudo e virou o Bar Seu Justino, mas ele já era um ponto. Mas nisso tudo que você comentou, se você pega um ponto que não é tão bom, com um valor mais baixo, ele é um ponto de destino, então. Então, na verdade, você está agregando valor administrativo de ter um custo inicial mais baixo, mas se você for um ponto de destino, você tem que ter um valor agregado de exato. marca ou de alguma outra situação para facilitar esse ganho de receita que, de repente, você não vai ter. Exato. E explica, só detalha melhor, o que seria o destino ou de fluxo ou passagem, assim, só para a galera. O destino seria quando as pessoas vão até lá para ficar, assim, moram por ali e tal? Sim, na verdade eu vejo de outra forma, né? O destino seria se você já tem algum negócio que o pessoal já conheça que tenha algum motivo para ele ir até lá. De fluxo, praticamente o commodity. Commodity, praça de alimentação, por exemplo. Supermercado, alguma coisa nesse tipo de situação que a pessoa tem necessidade de ter perto de casa, que aí tem um fluxo muito grande dentro de uma avenida e etc. Então, são situações que eu vejo completamente diferentes para a abertura de um negócio quando você vai escolher um ponto. Uma coisa também, para lugar fácil para parar o carro, mesmo que na rua, é bom? Influencia muito. Muito. Hoje eu vejo, que é o que eu falo, com acerto e erro. Se você tem um produto, principalmente, que tem um valor muito baixo,
Vou dar um exemplo, um hambúrguer. Se você é uma hamburgueria, se você não tem um estacionamento, é um fator negativo Perfeito. de consumo para o cliente se ele não tem onde parar. Porque já é um ticket médio baixo e ele vai compor isso dentro da receita quando ele for comer o hambúrguer. Porque senão aí é mais fácil, de repente, ou ele pedir em casa, num delivery, ou ele vai ter alguma tomada de decisão para talvez não ir no seu negócio. Então seria o estacionamento grátis, né? Sim, isso é importante. Vocês devem conhecer a IT Burger lá no Tatuapé, do nosso amigo, o Davi, né? Conheço. Que também é dono do Zero Grau. Um abraço aí pro Davi. Eu lembro que a gente fez, né, a campanha para IT Burger, a gente criou também. Na Radial, né? Isso, lá mesmo. A gente que inventou o nome, enfim, né, na agência. E para seguir um conceito, né, a gente inexperiente, pra você ver como que é a cabeça de quem não tá no negócio, né? Vamos pôr uns garçons mais descolados, tipo uns caras com os cabelos arrepiados, umas minas de cabelo roxo, não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim, não, eu quero cara profissional, garçom profissional. Porque você põe esses caras, 2 dias o cara já tá com dor de barriga, já falta, ou não aguenta, não sabe segurar uma bandeja, ou não sei o quê. Ele não falou desse jeito, eu que estou meio que resumindo, mas eu entendi o lado do profissionalismo, né? Quando vocês falam de se cercar de pessoas, de uma equipe qualificada para, desde da inauguração, já mostrar que você... Eu ia falar exatamente isso no que ele estava falando, usando o exemplo do estacionamento. Isso tudo bate na experiência. Hoje a gente tem que se preocupar que a experiência do cliente começa desde quando ele está vendo o seu bar no Instagram. E como vai ser o atendimento, às vezes, de fazer uma reserva, começa ali. Então, assim, se ele tiver qualquer percalço, desde não tem estacionamento para parar o carro, ali ele já vai começar a ficar descontente e começa a virar uma bola de neve. Demorou para entrar na casa, teve fila, a garçonete foi mal educado, segurança foi rude. Enfim, a gente tem que estar ligado na experiência completa do cliente, preocupado em fazer ele ter a melhor possível. Aí entra a empatia, né? Sim. E vale, assim, nesse caso, vocês acham que não... Não, nós temos valet no nosso, né? É terceirizado, né? Então, mas, assim, a galera gosta. Porque até mesmo na nossa rua do Tatuapé, no Tatuapé é muito difícil parar em qualquer lugar. Não existe vaga no Tatuapé. Então, assim, se você... Não tem vaga nem dentro da tua garagem, no teu prédio. Então, assim, se você... se você não tiver valet, já começou errado. E às vezes, assim, pelo menos no nosso caso, né, se eu não me engano, a gente nem tem custo, né? É uma coisa terceirizada, né? Sim. Então a gente não tem custo. A gente terceiriza, o cara ganha dele, e só que a gente fez uma negociação sem custo que vai gerar uma experiência boa para o cliente. Sim. Ele não tem preocupação de parar o carro. Então, assim, entra naquele ponto também. Cada ponto estratégico para a gente poder fazer a experiência. A experiência. Um ponto que é fundamental também é o pós-venda, né? O pós-venda, para entender essa experiência que teve com o cliente e depois entender os erros que teve no meio do caminho para corrigir de uma forma rápida e eficaz. Inclusive, a gente tem isso lá no escritório, pós-venda. Como vocês fazem o pós-venda? A gente tem uma equipe de atendimento hoje dentro do escritório, tanto para atender o cliente que liga, quanto para atender o cliente que já foi na casa. Então, a gente seleciona alguns clientes e liga aleatoriamente, ou, de repente, os clientes que responderam no Instagram pesquisa, alguma coisa negativa. Aí a gente entra em contato com o cliente, entende realmente qual que foi a dor que ele teve e convida ele de novo para uma nova experiência dentro de alguma das nossas unidades. Bacana, e tenta reverter a situação. No Google Meu Negócio também, vocês olham? Sim, tudo. Porque que é o que a gente comenta, né? A gente também tem que ser muito... a gente tem que realmente olhar do começo até o fim, entender também quando erra, assumir o erro e poder corrigir. Na verdade, até depois que termina, né? Porque termina quando o cliente vai embora. Então a gente tem que estar, a gente é preocupado até depois que termina, saber se a gente consegue uma recompra, né? Uma revenda da volta do cliente lá no bar, né? Isso cara, daí Perdão. Isso daí se chama o famoso, né, mundialmente NPS, né? NPS. Que é o Net Promoter Score, né? Que é a lealdade, né? É uma matemática da lealdade positiva ou negativa do cliente. Sim. Então isso é essencial para o negócio.
Você tem que saber, né? Porque quem vai saber realmente se o que você está oferecendo se está bom é quem está lá sendo atendido. Então, isso assim, uma coisa que tem que ter em todo negócio, né? Independente de qual seja, para realmente ver se o cliente está sendo bem atendido. Porque para o seu negócio dar certo, qual que é o principal? O cliente. Se o cliente não está sendo bem atendido... E já que você falou nessa sigla aí, que a gente faz também lá na Conteúdo Conecta, e tem que ter, né? Você bem disse. No Itaú, cara, conta um pouco do que você faz lá, ou seja, como você consegue também conciliar. Uhum. Então, eu sou gerente, né, de plataforma em empresas. Eu lido diretamente com diversas empresas com um certo faturamento, né? E essa experiência diretamente com a empresa, vendo o que cada empresário precisa para poder fornecer aos seus clientes, seja fluxo de caixa, seja qualquer motivo, né? Qualquer necessidade que o cliente necessite, eu estou ali para entender, não importa qual seja o ramo de atividade. Né? E como eu disse, eu sempre tive o sonho de ser empreendedor independente do meu negócio no Itaú. Porque eu gosto, assim, além de estar no meu setor, que é o financeiro, de ter meus negócios. Né? Até uma coisa engraçada, no meu prédio, quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu vendia tudo para meus porteiros. Chegava lá, olha esse Severino. Vendia roupa, vendia som, vendia tudo, cara. Então, capacete vendia. Nossa, cara. Se você eu tô com esse tênis aqui. Então eu sempre fui nesse espírito vendedor, cara. Ah, você gosta do lado comercial? Eu gosto muito do comercial. Né? Então, e você diz que é de plataforma, você é aquele gerente que fica na agência? Não, você negocia pelos bastidores? Como... Hoje o Itaú, né, ele tem uma flexibilidade com relação a isso. Né? Eu fico num prédio, num polo paulista, né, que fica obviamente na Paulista, só que você tem a flexibilidade de você escolher qual agência você quer, né, ser atendido caso você necessite da agência. Então, por exemplo, tô no Tatuapé, na rua 7 de Japi, tem uma agência do meu lado. Eu vou lá, escolho aquela agência. Se um dia eu perder meu cartão, se um dia precisar de alguma coisa da agência, que é muito difícil hoje, que você ir na agência, você tem aquela sua agência mais próxima. Só que o seu atendimento é totalmente digital. Então, você tem um polo, né, para você ser atendido independente de onde você quer que esteja, seja no país ou não, e uma agência mais próxima que fica mais viável para você. Então, acaba unindo o útil ao agradável, né, que você acaba usufruindo da sua necessidade, da sua competência, diariamente do que você precisa no seu negócio. Né? E quando você teve o bar, você também já trabalhava lá, não? Eu não trabalhava no Itaú, na época eu estava no Bradesco, né? Então realmente eu fazia isso. Eu chegava do trabalho, tirava o terno e colocava o avental. Que nem você falou, eu achei que era em outro lugar. Sim. E agora você está fazendo, só que ao contrário. Não, é terno e avental, entre aspas. Entre aspas, né? É aquilo que eu falei, né? Você não está na operação hoje em dia. Não. Assim, uma coisa que me surpreende diariamente é toda a estrutura que o seu Justino acaba oferecendo. Seja para os funcionários, seja para os clientes. Porque, assim, cada mínima coisa é detalhe. E faz a diferença. E faz a diferença. Essa é a questão. É que o seu Justino se importa com cada mínimo detalhe. O funcionário também, né? Também. Perfeito. Também. Né? Porque assim, senão você não consegue ele é tão importante quanto o cliente. Sim. né? Sim. Porque... Vocês têm alguns planos assim que vocês fazem? Na premiação, às vezes, a gente faz, assim, dependendo da noite, a gente faz promoções, assim, o garçom que mais vendeu hoje gin, ele vai ganhar a paga dobrada. Então, assim, isso até entra em estratégias também de... Mas a concorrência é saudável, né? Nesse ponto. Sim. A gente tem essa preocupação também. Sim, pra porque você pode... Essa é uma decisão que você pode ir tanto para bom quanto para ruim. Sim. Mas é tudo bem... Muito bem pensado antes, né, pela nossa equipe. E vocês têm alguma forma de treinamento nesse ponto? Sim, tem. Quando ele entra lá, foi contratado, ele passa por quais setores, assim? Sim, hoje a gente tem um departamento de operação, né, dentro da administração. Então tem o gestor operacional, aí dentro dessa área também tem os gestores de bar, gestores de gastronomia. Então, são processos que já estão desenhados, que aí a gente vai repassando para cada gerente da unidade, para cada chefe de bar, cada garçom. Então, eles já seguem um processo e, semanalmente, a gente faz reuniões periódicas para debater o que aconteceu em cada unidade, de repente passar alguma correção,
novos processos que foram criados dentro da estrutura, e realmente é o que a gente comenta. Cada dia é uma correção, cada dia a gente vai se aprimorando para ir melhorando aos poucos as experiências. Vocês acham que vocês estão treinamentos. num nível muito forte assim nesse ponto, né? Sim. Sim. No benchmark fazendo, vocês já fazem, né? Claro. Esse lance até de treinamento é uma coisa diária, realmente, porque é como se fosse um treinador de futebol. É exatamente Todo dia dando um toque. Todo dia passando como. Não, é assim, a gente passando como vai ser o dia. Então, é a mesma coisa de vai jogar o Flamengo e o Corinthians. time, né? Por exemplo, o Corinthians ele ataca mais pela direita, ataca pela esquerda. A mesma coisa, por exemplo, a gente teve uma festa de um sócio nosso semana passada, então a gente teve que ter uma conversa de alinhamento. Ó, essa festa é diferente, vai ter o público X, YZ, ó, vai ter esse cliente nesse camarote aqui, ó, então vamos precisar de um garçom fixo nesse camarote. Ó, a operação vai ter um desfile, então vai ter que mudar um pouco, seguranças vão ter. Então, assim, e isso acontece nem só quando tem eventos diferentes, mas cada dia a casa tem uma lotação, tem alguma peculiaridade, tem um aniversário diferente, tem uma despedida de solteiro, o que já vai poder fazer para poder criar uma experiência diferente para essa pessoa. Então, esse alinhamento e treinamento, ele é diário. Todo dia na abertura, quando a brigada chega, os nossos gestores, gerente, subgerente, eles fazem reunião com todo o time operacional e passa como vai ser a noite. Tanto porque nos nossos bares nós temos a brigada fixa e também temos os extras, que nunca trabalharam lá. Então, essa conversa tem que ser diária, porque a gente, quando quase todo dia tem extra, a gente tem que passar de uma forma resumida como que funciona a operação do bar. É o que você sempre falou, não tem a receita. Não. Bar é dinâmico, né? Pessoas são diferentes, né? Eventos. Mas hoje, quanto o seu Justino emprega de pessoas? Vamos falar, Tatuapé, qual o time? Quanto tem no time? É que a gente passou por um período de reestruturação, né? Por conta da pandemia, que principalmente o nosso setor ele foi completamente afetado, né? Então, hoje a gente trabalha um pouco diferente da forma que a gente trabalhava antigamente. Antigamente a gente trabalhava de terça a domingo, então a gente tinha muito mais funcionários CLT dentro da nossa gestão. Aí hoje, como a gente abre menos dias, a gente enxugou um pouco a brigada justamente para a gente conseguir ter esse fluxo financeiro de recuperação e abrimos menos dias. Então a gente consegue ter menos funcionários contratados e trabalha com um fluxo de extras conforme a demanda de cada operação. Então é muito isso. Por isso que agora o processo de treinamento acaba sendo diário. Porque o giro de funcionários acaba sendo muito grande. Mas hoje, se for contar, todas as 6 casas que a gente tem em operação são praticamente 160 funcionários de operação. Legal. Fora os terceirizados. E é fácil os extras aí? Porque assim, para ele se dedicar só ao seu Justino, não sei se compensa em termos financeiros. E para vocês garantir uma boa mão de obra tendo esse cara ali no stand-by. Como que vocês administram isso? Sim, é bem complexo, né? Porque é um giro de pessoas constante. E é um risco. Risco, sim. E aí a gente tem que ficar muito em cima, por isso que a nossa estrutura administrativa é grande também, porque aí os gestores ficam girando as casas, fazendo os treinamentos das pessoas que são novas dentro da unidade junto com o gerente de cada operação. Então, é praticamente uma reciclagem diária, né? Mas os extras, eles ficam ali dentro da holding mesmo, eles giram? Não. O extra do seu Justino Tatuapé, ele só fica lá? Não, ele gira entre as casas, isso é um facilitador. Isso. Porque então, aí você consegue negociar. Já conhecendo o treinamento padrão das casas. Então ele não erra. Sim. Mas agora que deu essa estabilizada na questão da pandemia, a gente está voltando aos poucos ao modelo inicial mais das fixo. casas. Foi pontualmente por conta da pandemia e na questão também de saúde financeira que a gente passou dentro desse período. Já que falou, conta um pouco como foi a pandemia no sentido de passar essa arrebentação e ficar vivo até hoje. A gente sabe que muitos dos colegas aí até do setor não estão mais aqui para contar a história. Acho que o mercado foi afetado em quase 50%, né? Pelo que eu fiquei sabendo pelos dados. O que salvou realmente o nosso grupo, nenhuma das nossas casas fecharam, então a gente passou pelo maior tempo de problema nesse meio do caminho, e acabou
que a gente conseguiu realmente passar essa fase da pandemia por conta de um caixa que a gente ia reservando para momentos emergenciais, né? Então vocês formaram um bom sim, então pulmão, né? É o que a gente comentou. A base administrativa ela precisa ser bem sólida, porque a gente nunca sabe quando que vai ter um problema. É lógico que também a gente teve que recorrer a empréstimos, como praticamente o setor inteiro, mas se a gente não tivesse essa administração tão pontual de fazer a reserva de caixa ao longo do caminho, até para abrir as novas unidades também, porque foram com capital da própria empresa que a gente conseguiu abrir essas casas. E aí esse caixa durante a pandemia ajudou a gente a manter também os funcionários empregados durante a maior parte do tempo e passar essa fase da melhor maneira possível. E aí, conforme foi tendo as flexibilidades de horário, a gente foi se adequando. Um ponto negativo do nosso negócio, que a gente acaba sendo do setor do entretenimento mais do que do setor da gastronomia, é que a gente não conseguiu executar o delivery. Então, a gente acabou sendo mais afetado do que os restaurantes ainda por cima. Exatamente. E aí o que salvou realmente foi a gestão, conter o caixa, saber a hora certa de ter uma tomada de decisão, de uma reabertura. Então, todos esses pontos são fundamentais para realmente o negócio sobreviver nesse meio do caminho. É uma sabedoria administrativa muito importante de se ter. Sim. É que às vezes o negócio às vezes não tem aquele tal negócio que vende almoço para pagar a janta. Exato. Né? Cada um tem a sua realidade, mas quando se pode fazer isso e deve não misturar os caixas, né, é legal fazer. E até queria que o Bruno contasse um pouco desse setor de eventos que você trabalha muito, né, que você tem aí a gestão da parte artística. Conta um pouco, pessoal, como funciona e também se foi afetado, óbvio que foi, né? Como que você se virou nesse intervalo? O nosso meio foi o mais atingido, né? Tanto do entretenimento quanto da parte musical, né? Eu tenho uma empresa de marketing artístico, que eu cuido da carreira de alguns artistas já há algum tempo. E na pandemia, assim, foi desesperador, porque eu fiz parte de escritórios artísticos que tinham muitos funcionários e o show foi a última coisa a voltar, na verdade, na pandemia. Foram shows. Ainda, eu até pegar um gancho, o que ajudou muito, ainda pelo Seu Justino, como, eu não sei, nem sei se todo mundo sabe, mas o Seu Justino, ele é um restaurante também. Então, assim, quando não podia abrir como bar, a gente abria normalmente como restaurante, porque lá tem uma gastronomia muito grande. Então, isso, querendo ou não, ajudou. Agora, o ramo de show era proibido a aglomeração e a gente vivia de aglomeração, né? Então, assim, a pandemia foi desesperador pra gente. Tanto que até foi uma das minhas decisões de voltar a São Paulo, porque eu estava morando em Goiânia na época e estava sem show, sem previsão de retorno. E eu vi cerca de mais de 200 pessoas que trabalhavam no escritório comigo de ter sido mandadas embora. Então, no meu antigo escritório, ficou só os empresários e eu. Mais de 200 pessoas foram embora e tinham família e tudo mais, e sem perspectiva de volta. Mas graças a Deus. Bruno? Porque os meus primeiros artistas eram do sertanejo, né? E sertanejo, Goiânia é polo, né? O primeiro artista que eu trabalhei era uma dupla feminina que a gente montou junto em São Paulo, na Woods. E assim, eu sempre amei muito música. Música, assim, foi... O meu maior defeito, assim, o que eu mais brigo comigo mesmo é eu não tocar nada e nem cantar nada, porque eu realmente amo música, mas acho que era o destino trabalhar como gestor e marketing no ramo musical. Então eu sempre gostei de música. E aí, do nada, a vida me deu essa oportunidade de começar a cuidar de uma dupla. E aí eu fui morar em Fortaleza, fiquei 2 anos em Fortaleza, que eu tive o convite do escritório do Aviões Forró para morar lá. Então morei lá durante 2 anos. Foi assim, abandonei tudo que eu tinha aqui e para ir morar lá. Eu sou muito intenso, então eu abraço um negócio e hoje nada é estável. É impossível falar que você tem uma estabilidade em qualquer trabalho, não existe. Mas querendo ou não, eu trabalhava como relações públicas na época na Woods, ganhava bem, e eu arrisquei muito e fui lá para Fortaleza para ganhar bem menos, com muito risco. Fiquei 2 anos lá, rodei Norte e Nordeste inteiro, tendo muita experiência. Então, assim, quando você monta um artista hoje,
você é tudo. É como se fosse um empresário de qualquer empresa. Então, existem várias funções dentro do artista, né? Tem o empresário, o comercial, o hold que carrega o seu violão, é o motorista do ônibus, é o cara, o técnico de som. E aí o que acontece? A grande sacada para mim que eu acho é que como eu criei um artista do zero, eu pude ver todas as áreas de como funciona um artista. Então, eu fui hold, eu fui empresário, eu fui comercial, eu fazia tudo. Então, hoje, quando eu pego um artista, eu consigo cobrar de qualquer funcionário como é ser eficaz em cada função. Porque eu já passei por aquilo, tive meus erros, como até o Renato disse, né, no aprendizado, e eu consigo ter essa expertise pela experiência que eu tive. E depois de 2 anos lá em Fortaleza, eu recebi o convite de outro escritório, na época da Nayara Azevedo, quando a Nayara Azevedo estourou R$50. Eles quiseram gravar uma música junto com a minha dupla e fez esse convite pra gente fazer parte do escritório deles. E aí, mais uma vez, peguei minha trouxinha, saí de lá. Passei 2 meses no Rio de Janeiro ainda antes, também trabalhando com música, ainda com essa dupla pequena. E aí depois eu assumi Nayara Azevedo, Jonathan Federico. E aí veio a pandemia, só que a pandemia meio que mudou para mim, porque eu era um diretor dentro de um escritório, então eu era um prestador de serviço. É a mesma coisa que o Renato falou e fazia. Ele prestava serviço primeiro e depois ele virou concorrente. Durante a pandemia, eu era o diretor desse escritório, então eu tinha uma exclusividade eu só podia atender artistas que faziam parte desse escritório artístico. Então, eu nunca poderia atender artistas do concorrente. Sim. Só que aí a pandemia veio, sem perspectiva de nada. Eu, como cuido da parte de marketing digital, foi a única parte que precisou sobreviver, porque foi o que fez sobreviver os artistas hoje, que o TikTok foi o boom dele, foi dentro da pandemia. As lives. Aí eu vi a necessidade de abrir a minha própria empresa de gestão de marketing, abrir minha própria empresa de gestão de marketing. O primeiro artista que eu peguei foi o Barões da Pisadinha, que também, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um sucesso muito grande no Brasil durante a pandemia, somente no digital. Foi uma coisa de louco, todo mundo me pergunta esse case, porque é um artista que virou unânime, todo mundo ouvia, todo mundo postava, e sem ter um show, nunca, durante a pandemia. Então foi um negócio muito digital. E aí eu já estava com a vontade de voltar a morar em São Paulo, retornar para cá. E aí foi quando eu tive essa sacada de, novamente, arriscar tudo, sair de uma estabilidade num escritório e abrir meu próprio negócio voltado para marketing artístico. Voltei para São Paulo, aí assumi o Barões, fiquei 1 ano e meio, 2 anos com o Barões, de propósito que eu tô até hoje. Eu também trabalhei 1 ano e meio com o Luan Santana também. Então, assim, é o que eu amo muito o que eu faço. Marketing e música para mim é... E é o teu principal business. É o meu principal business. Essa é a minha empresa de marketing artístico. E você parece ser um cara inquieto, mas hoje em dia você estando em São Paulo, junto com o seu Justino, enfim, você está tranquilo? Já deu aquela acalmada ou gosta de viajar pelo Brasil ainda? Eu falo... Eu namorava, né, até quando eu morava em Goiânia e quando eu retornei a São Paulo. E aí eu terminei meu último relacionamento. Eu nem bebia mais. E aí o que aconteceu? Todo mundo fala que quando... Aí eu fiquei solteiro e eu gosto muito de festa, né? Mas eu tava muito off de festas e tudo, né? Por conta querendo ou não, quando você tem um relacionamento, você acaba mudando algumas coisas, né? Ah, sim, é. E agora eu voltei pra São Paulo e São Paulo é onde eu conheço todo mundo, graças a Deus, assim, eu tenho muitos amigos. A tua casa. Né? E eu voltei a ser cliente também. E isso eu vejo como um ponto bom, porque... Como eu frequento muitas festas, eu frequento muitos lugares, para mim, tudo isso eu vejo como um estudo de mercado. Então, eu viajo muito para conhecer festas também. Então, eu vou em festa até no Nordeste. Por exemplo, no Réveillon passado, eu passei em Barra Grande, na Bahia. Esse Réveillon eu vou passar em Pipa, no Rio Grande do Norte. Pipa? Nossa, eu já fui... É muito... Aí eu vou muito pro Rio, porque Rio tem um cliente meu que é o De Propósito, que é um grupo de pagode. Eu vou muito pro Rio. Aí eu vejo... E cada cidade ele tem a sua peculiaridade. Uhum. Só que, por mais que eu vou para me divertir, para mim é sempre negócio. Para mim, eu trabalho 24 horas por dia. Mas esse é o olhar do empresário, né, gente? Parece que quando a gente põe o crachá de empresário ou o chapéu, né, enfim... Nada mais... A gente vai num show de rock gigantesco num estádio. Você tá olhando e vendo. Fala, cara, como o cara montou essa estrutura? Como que o cara fez... Osso, né? Enfim, tudo, né? Ou um lugar pequenininho. Cara, como o cara ganha dinheiro aqui, né? Você fica olhando e fala, nossa, ticket médio baixo, mas... Até mesmo pra show. Às vezes a gente vê o show que a gente vê...
a gente vai vou dar um exemplo até recente, que a galera vai saber, que é o do Coldplay. Lá que todo mundo falou muito da experiência do Coldplay, novamente, da experiência que o Coldplay proporciona. Não é só a música. E querendo ou não, a gente no mercado artístico olha muito isso também. Eu fui no show de fulano e determinada hora tem um momento lá, por exemplo, vou citar o Sorocaba, por exemplo. Sorocaba, o show do Fernando Sorocaba é um show de entretenimento puro. Tinha um determinado momento que o Sorocaba estava numa bola e rolava em cima do público. Então, assim, tudo você tem que ficar de olho na movimentação e trabalha 24 horas. Até mesmo o meu mercado, que é o musical, ele é mais noturno do que diurno. Então eu mesmo não tenho hora. Então, assim, eu trabalho... O empresário, na verdade, não tem hora. Trabalha 24 horas para o seu serviço, né? Quantas vezes instalaram os olhos, né, de vocês e, cara, tive um insight aqui, ou Sim. vai no celular ou anota. Não, eu quando corria era onde eu tinha mais ideias, assim. Eu corria e aí eu sou muito hiperativo. Então eu fico pensando 24 horas e eu tento tirar de tudo um proveito pro meu negócio, em tudo. É a visão 360, né? Você tem que ter visão em tudo, né? Desde quando você acorda, porque assim, às vezes algo que tá faltando no seu negócio, você encontra numa coisa besta do seu dia a dia. Quantas vezes... A inovação vem assim, né? A inovação... E nem sempre inovação tá ligada à tecnologia, né? Ou coisa que é cara, ou... Inovação, uma coisa que... Em processo, por exemplo, você inova num processo, né? A gente não tá falando de tecnologia, tá falando, olha... Em vez de fazer assim, vamos fazer assim. Pô, dá super certo, você acaba ganhando mais grana, mais tudo, né? Sim, sim. E, assim, a gente já tá chegando no tempo para encerrar. Queria que cada um desse, assim, de repente, um conselho para quem tá no ramo, de repente não tá bem. Qual que estratégia, o que vocês fariam nesse caso, assim? Pô, tá, você já passou por isso, sabe? Vocês também já tiveram experiência. O que vocês falariam? Fala, cara, até não lembro quem citou, mas fala, cara, você precisa acreditar até o final, acho que foi o Renato. Vai que vai dar certo e tal. E assim, quando o cara vê aquela depressão que você até citou, fala, puta, 2 pessoas. Eu muitas vezes também, quando tocava pra garçom. Já vi muito bar, né? Que levava a banda pra poder a banda levar a gente, né? Exato. Ou quando o cara abre um bar... contando com os amigos. Os amigos vão na primeira semana, ali nos 15... Mas o seu amigo não vai sexta, sábado e domingo. Não vai, cara, não dá, né? Não tem como. Também, o negócio tem que ir sozinho, né? Tem que Era andar engraçado, sozinho. que ele brigava com os amigos que nem no bar. Ele ficava cobrando. Não, você tem que forçar os amigos aí. Quando chegava cara. sexta-feira, cara, você não tá aqui ainda. E às vezes os caras em outro bar, você ficava... Eu ficava bravo. Cola, Por que você comemorou o aniversário lá, pô? Não, Você não fez então, aqui. né? É complicado. É complicado, né? Mas pode falar, Renato, começar O você. que você acha, Renatão? Eu acho que primeiro o amor, né, pela proposta que você tem, ou que criou. Você já tá ali, né? Sim, tem que amar o que faz, isso é fundamental, porque empresário, é o que a gente está comentando, trabalha 24 horas, então você realmente tem que amar. Persistência, eu acho que também é importante, nunca desistir do seu sonho. E se mexer, né? Talvez, não sei Sim, se era. Tipo, não pode... Você vê o negócio tá lá, você precisa fazer alguma coisa. O que você vai fazer? É isso, o que ele faria? Sim, como fala do se Deus quiser, né? Não é muito se Deus quiser. Se você não acordar, levantar e fazer por você, ninguém vai fazer, entendeu? Eu tenho orado bastante. Pô, ajuda, lógico, claro, mas, óbvio. Mas Mas é a real mesmo que você tem que acordar e fazer. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer pelo seu negócio. E o que eu vejo muito de negócios quebrando é justamente quando o empreendedor ele acomoda e ele deixa de olhar para o seu negócio como o seu combustível da vida. Então, assim, tem que, como o Renato falou, tem que amar muito o seu negócio e viver ele intensamente. Desde, no mínimo, 1 ano, 2 anos ali, você tem que viver seu negócio 24 horas por dia. Pesquisar muito pesquisar antes muito. de abrir. Antes de abrir, eu acho que tá muito mais Sim. no antes, né, gente? Porque quando você abre, você já tem que ter meio que o plano de negócio. Claro, nenhum plano de negócio, não é porque você faz um que você tá ali blindado dos erros. Eles podem aparecer, claro. Que o pior erro, no caso, é, de repente, não vir ninguém. Porque isso é difícil, né? Você não pode puxar alguém na rua, né? Assim, vem aí, entra no meu bar, ou ligar, mandar mensagem, mandar spam, ficar, loucão lá. Eu já fiz isso já. Mas não pra bar, que eu já trabalhei de tudo na vida já, né? Mas uma vez, eu só contar, eu trabalhei de pesquisador na rua.
sabe? Que fica Sim, abordando. sim. Eu trabalhava para uma escola de inglês que precisava de... Que precisava de... Olha isso aqui. Não era América, não sei o que aí, não. Não, eu era lá no metrô na Rosa, se liga. Eu saía da escola, eu tava na escola ainda, hein? Aí eu trabalhava numa empresa, uma escola de inglês. Aí o cara lá, o dono era pra eu fingir que era da prefeitura. Olha só, pra eu fingir que era da prefeitura. E aí eu tinha que abordar as pessoas saindo do metrô pra perguntar pra ela o que precisava de melhor no bairro dela. Parque, quadra, só pra pegar o número de telefone da pessoa. E aí a pessoa do marketing, do telemarketing ligar. Ligava. E então, assim, são estratégias que o cara achou que dava certo e eu era aquela ponta ali, né? Então, assim, é muito... mas você tem que viver o que faz. Ali era o que eu precisava trabalhar, por mais que eu não gostava tanto daquele trabalho porque ficava no sol, na chuva, mas você tinha que fazer. Sim. É aquilo. Eu também entendo que a pessoa tem uma grande vontade, tem a paixão, tem esse sonho, né? Vamos chamar de sonho, de empreender. O brasileiro, ele é muito corajoso para empreender. Ele é um bom empreendedor nato, né? Sim. O brasileiro, você vê, todo mundo quer ter o seu negócio, ou quando é pequeno já sai vendendo as coisas pro porteiro. Isso já é uma forma de empreender. Só que não tem técnica o empreendedor. Ele não busca pela técnica, ele vai na raça mesmo. Na porrada. Não, só esse tabu aqui, plano de negócio que. Não sei o quê. Imagina. Não sei o quê. Até eu mesmo. Eu não sou formado. Eu fiz administração e comércio exterior, só que eu nem sabia que eu trabalhava com marketing. Na verdade, quando eu era criança, eu acho isso muito louco. Quando eu era criança, eu sempre gostava muito de propaganda. Tipo assim, eu via o Guaraná fazer uma propaganda zoando a Coca. Aí eu falava, se eu fosse da Coca, eu ia falar isso. Só que eu não sabia isso em mim. Uhum. Então, assim, eu fazia administração com comércio exterior, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Só que aí eu fui aprendendo com a vida, eu já gostava de marketing e fui estudando muito autodidata. E hoje eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários que são formados, eles têm MBA e eu assim, eu não tô falando que não é para estudar, obviamente, né? Todo mundo tem que estudar, mas também hoje não é o determinador de sucesso, não. Eu tenho muito colega que é empresário que também não teve uma graduação acadêmica. Não, isso realmente não hoje forma em dia bons empresários, né, de sucesso. E eu vejo muito em bar também, agora para finalizar mesmo, que o cara montou um bar com foco, até falando na temática que você citou muito. Por exemplo, espetaria, o cara tava focando em espeto e tal. E depois ele viu que não tava vindo gente. Aí ele mudou, tirou o espeto, começou a vender o pastel normal, né? Os petiscos normais. Aí, o que tá pegando? Feijoada com pagode de sábado. Sim. Esse é o clássico do cara que... Por isso a gente faz no domingo. Porque o clássico fazer no sábado, a gente quer ser o único que faz no domingo. Então a feijoada no São Justino é de domingo. E funciona bem. Funciona bem. Então. Né? É que aí vocês estão com a mão já, né, cara? Aí todo mundo fala, mas os caras já estão bem. Tudo que eles fazem vai bem, né? Porque, não sei, já tem uma atmosfera a favor. Né? Eu tô falando daquele cara que tá fudido, vamos dizer, o cara, ele não sabe mais o que fazer. Aí ele meteu a feijoada com o pagode no sábado. Zero. Pôs uma banda lá. Zero. Ninguém, só as namoradas dos caras da banda. Domingo vamos fazer massa, meu. Tá pegando fazer massa de domingo. Põe a massa. Enfim, esse é o caminho para fechar, né, gente? Porque quando você desiste da temática inicial, ao invés de insistir, tentar de repente fazer com que isso seja visto, o valor agregado que você implantou logo na ideia, acho que vale mais a pena do que você começar a virar essa bagunça, né? De misturar muita coisa, né? Ou até mesmo a pessoa entender que às vezes ela tem que abrir uma franquia, não começar um negócio do zero com uma ideia que ela às vezes não validou ainda. É verdade, Por conta que esses processos que já foram criados e às vezes a pessoa não quer criar ou de repente tem algum ponto negativo dentro que ela não sabe resolver, ela já passa por um processo que já foi validado e um facilitador tem alguém que vai amparando, ajudar. né? Então, às vezes, vocês pensam em abrir franquia do Seu Justino ou não? Inicialmente não, mas a gente já pensou bastante também. A gente acha que o nosso negócio em si tem um modelo que a gente já validou dessa forma, ter os sócios de determinadas
unidades presentes dentro das unidades, então a gente ainda vai manter ainda o modelo que a gente já segue O hoje. famoso quem sabe um dia, né? Sim. Exato. Então é isso aí, gente. Ó, mais uma vez, obrigado. Obrigado Eu gostei muito do papo, espero que vocês também Muito obrigado tenham mesmo. gostado. Você aí também, você viu quanto tem de riqueza aqui, né? Nessas dicas que eles falaram, as histórias. E vou aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, ao sininho, tem que chamar o sino Ativar também. o sininho. Ativar o sininho para as notificações. Deixe seu comentário, fala o que você achou, o que faltou, que a gente no meio vai respondendo. Se vocês quiserem deixar o Instagram, o contato de vocês, por favor. Vini Durante. O meu é Bruno Durante. O meu é Seu Justino. Tá vendo? O seu Justino hoje tem 3 casas, uma no Tatuapé, na rua. Rua Azevedo Soares. É isso, Itaim. 940. E tem o Pracinha do Seu Justino. Também tem um. A gente tem um pracinha do Seu Justino, que é em frente ao Justino Vila Madalena. Isso aí. É um outro bar. Que é do mesmo grupo. O mesmo grupo. É isso aí. E o Cabeça de Empresário podcast vai se despedindo com o apoio da Conteúdo Conecta, agência de marketing focada em negócios, B2B, B2C. Contate e muito obrigado mais uma vez pela audiência. Aquele abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado.